Se existe uma pessoa que ocupa seus pensamentos de maneira inexplicável, talvez a pergunta mais importante não seja por que você ainda pensa nela, mas o que está acontecendo no mundo invisível que liga duas almas quando a vida parece separá-las. E se justamente agora essa pessoa estiver atravessando uma das maiores batalhas da própria existência sem que você tenha a menor ideia? Carl Jung dizia que aquilo que não chega até a consciência manifesta-se como destino. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo neste momento. Enquanto você acredita que tudo está em silêncio, uma transformação profunda pode estar acontecendo longe dos seus olhos. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Algumas das maiores mudanças da alma acontecem antes de qualquer palavra, antes de qualquer reencontro e muito antes de qualquer explicação. Por isso, antes de tirar conclusões precipitadas sobre essa conexão, permaneça até o final deste vídeo, porque compreender esse processo pode mudar completamente a forma como você interpreta os sinais que a vida tem colocado diante de você. Muitas pessoas acreditam que uma conexão verdadeira desaparece quando o contato termina, quando as mensagens deixam de chegar ou quando o tempo cria distância entre dois corações. Jung via essa questão de maneira muito diferente. Para ele, aquilo que toca profundamente o inconsciente continua vivendo muito além da presença física. O vínculo pode permanecer ativo mesmo quando o ego acredita que tudo acabou. E é exatamente nesse espaço invisível que começam os maiores conflitos interiores. Às vezes, a pessoa que parece distante não está simplesmente ignorando você. Ela pode estar enfrentando um confronto silencioso contra medos antigos, feridas que nunca cicatrizaram e partes da própria personalidade que durante anos permaneceram escondidas. Essa batalha raramente é percebida por quem observa apenas as aparências, mas seus efeitos podem transformar completamente o destino de uma relação. Talvez você também tenha sentido mudanças difíceis de explicar. Sonhos mais intensos, lembranças que surgem do nada, uma sensação persistente de que algo está prestes a acontecer, ou uma inquietação que não desaparece mesmo quando tudo parece normal. Jung chamava a atenção para aquilo que denominava sincronicidades, acontecimentos que parecem coincidências, mas carregam um significado psicológico muito mais profundo. Quando duas histórias permanecem ligadas no inconsciente, mudanças internas em uma pessoa podem despertar movimentos emocionais na outra de formas surpreendentes. Isso não significa que exista uma força mágica conduzindo os acontecimentos, mas sim que experiências humanas podem adquirir um sentido simbólico poderoso quando atravessam processos profundos de transformação. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora, sem que você consiga colocar em palavras. Existe, porém, algo ainda mais importante. Grandes desafios não surgem para destruir conexões verdadeiras. Frequentemente, eles revelam aquilo que precisava ser enfrentado há muito tempo. Segundo Jung, ninguém encontra sua verdadeira essência sem atravessar o próprio caos interior. É dentro desse confronto que máscaras caem, ilusões desaparecem e a personalidade começa a se reorganizar de maneira mais autêntica. Se essa pessoa realmente ocupa um espaço significativo na sua história, talvez o maior obstáculo dela não seja a distância entre vocês, mas o medo de encarar aquilo que sempre evitou dentro de si. E compreender essa diferença muda completamente a forma de enxergar o silêncio, a ausência e até mesmo a espera, porque nem todo afastamento significa perda. Algumas distâncias fazem parte do processo de amadurecimento psicológico. Ao longo deste vídeo, você descobrirá por que algumas conexões parecem atravessar o tempo sem perder intensidade,
Quais sinais psicológicos podem indicar que uma profunda transformação está acontecendo no outro lado dessa história? E como a filosofia de Carl Jung ajuda a compreender essas experiências sem cair em ilusões ou interpretações superficiais? Cada ideia apresentada servirá como uma peça desse quebra-cabeça emocional que talvez acompanhe sua vida há muito tempo. E conforme avançarmos, você poderá perceber que a pergunta nunca foi apenas se essa pessoa pensa em você. A verdadeira pergunta é se ambos estão sendo conduzidos por um processo interno que pode transformar completamente a maneira como essa história será escrita daqui para frente. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite muito especial. Se este tipo de conteúdo desperta reflexões profundas e faz sentido para você, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like. Esse simples gesto ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que também estão buscando respostas, autoconhecimento e clareza para compreender os próprios sentimentos. Além disso, quando você se inscreve, passa a receber os próximos conteúdos que podem transformar a maneira como você enxerga seus relacionamentos e sua própria jornada. Agora, prepare-se, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como interpreta essa conexão que parece desafiar o tempo e a lógica. Existe um momento na vida em que o silêncio de uma pessoa deixa de parecer apenas ausência e começa a despertar perguntas que não encontram respostas na lógica. Você tenta seguir em frente, ocupa a mente, muda a rotina, convence a si mesmo de que tudo acabou, mas algo continua insistindo em permanecer vivo dentro de você. Carl Jung acreditava que aquilo que realmente transforma a existência raramente nasce da superfície da consciência. O que chamamos de coincidência pode esconder movimentos profundos do inconsciente, e é justamente nesse território invisível que algumas conexões atravessam suas maiores provas. Talvez a alma da pessoa em quem você pensa esteja enfrentando uma batalha que nem ela consegue compreender completamente, e o reflexo desse conflito esteja alcançando você de maneiras extremamente sutis. Segundo Jung, ninguém encontra sua verdadeira essência sem antes encarar aquilo que passou anos escondendo dentro de si. Chamamos isso de sombra, aquela parte da personalidade composta por medos, culpas, inseguranças e emoções reprimidas. Enquanto essas forças permanecem ocultas, elas dirigem nossas escolhas sem que percebamos. Muitas vezes, uma pessoa se afasta justamente quando começa a sentir algo verdadeiro, porque o amor autêntico não desperta apenas felicidade, ele também ilumina tudo aquilo que ainda não foi curado. Em vez de aproximar, esse impacto inicial pode provocar confusão, resistência e até mesmo um distanciamento que parece impossível de compreender para quem observa apenas os acontecimentos externos. Talvez você tenha interpretado esse afastamento como rejeição. Talvez tenha acreditado que perdeu espaço no coração dessa pessoa, ou que ela simplesmente deixou de sentir aquilo que demonstrava antes. No entanto, Jung ensinava que o ser humano frequentemente foge daquilo que mais ameaça transformar sua identidade. Quando alguém encontra uma conexão capaz de tocar regiões profundas da alma, o ego reage, tentando preservar o antigo equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio seja construído sobre dores antigas. É por isso que algumas pessoas desaparecem justamente quando tudo parecia caminhar para algo maior. Elas não estão necessariamente fugindo da outra pessoa. Muitas vezes estão fugindo da própria transformação. Imagine uma casa antiga que permaneceu fechada durante muitos anos. Do lado de fora, ela parece firme, organizada e intacta. Mas basta abrir uma única porta para perceber que existe poeira acumulada, paredes desgastadas e cômodos esquecidos pelo tempo.
Jung utilizava imagens semelhantes para explicar a psique humana. O amor verdadeiro funciona como essa chave inesperada. Ele abre portas que estavam trancadas havia muito tempo. E quando isso acontece, não surgem apenas sentimentos bonitos. Também aparecem antigos traumas, inseguranças, lembranças dolorosas e conflitos que a pessoa acreditava ter superado. O desafio não está na conexão entre vocês, mas naquilo que essa conexão desperta dentro dela. É exatamente por isso que compreender essa dinâmica muda completamente a maneira de interpretar o silêncio. O que parece abandono pode esconder um intenso processo de reorganização interior. Mas existe um aspecto ainda mais surpreendente que Jung explorava profundamente. Quando duas histórias permanecem ligadas por um significado psicológico muito forte, essa transformação dificilmente acontece em apenas um dos lados. E é justamente essa possibilidade que começaremos a explorar na próxima parte, onde ficará mais claro por que você também pode estar sentindo mudanças que parecem surgir sem qualquer explicação aparente. Enquanto essa pessoa enfrenta um conflito silencioso dentro de si, talvez você também esteja vivendo mudanças que não consegue explicar. Há dias em que uma lembrança surge com intensidade inesperada. Um sonho parece mais real do que a própria realidade. Uma música desperta emoções antigas, ou um simples lugar faz seu coração acelerar sem motivo aparente. Carl Jung observava que existem acontecimentos que escapam da lógica comum e carregam um significado profundamente pessoal. Ele chamou esse fenômeno de sincronicidade, eventos que não estão ligados por uma relação de causa e efeito, mas por um sentido psicológico que conecta a experiência interior ao mundo exterior. Quando algo muito importante está sendo transformado no inconsciente, é comum que a vida pareça enviar pequenos sinais que despertam nossa atenção. No entanto, existe um grande perigo. Quando alguém está emocionalmente vulnerável, qualquer coincidência pode parecer uma confirmação absoluta daquilo que deseja acreditar. Jung alertava justamente sobre essa tendência da mente humana de projetar seus próprios desejos sobre o mundo. Por isso, antes de interpretar qualquer acontecimento como um sinal definitivo, é preciso voltar o olhar para dentro. A verdadeira pergunta nunca é: o universo está tentando me dizer alguma coisa? A pergunta mais importante é: o que esse acontecimento desperta em mim? Porque é nesse movimento de introspecção que começa o verdadeiro processo de autoconhecimento. O sentido não está apenas no fato ocorrido, mas na transformação que ele provoca dentro da consciência. É curioso perceber que, muitas vezes, quanto maior a conexão emocional entre duas pessoas, maior também é o desconforto provocado por ela. Isso acontece porque o outro deixa de ser apenas alguém por quem sentimos carinho e passa a funcionar como um espelho daquilo que ainda precisamos compreender sobre nós mesmos. Jung afirmava que frequentemente nos apaixonamos por imagens inconscientes que projetamos sobre o outro. Enquanto essa projeção permanece ativa, acreditamos que toda a felicidade ou todo o sofrimento depende exclusivamente daquela pessoa. Mas chega um momento em que a vida exige algo muito mais profundo: retirar essas projeções e descobrir quem realmente somos sem depender da presença ou da ausência de ninguém. Talvez seja exatamente esse o desafio que sua alma gêmea esteja enfrentando agora. Não necessariamente decidir se ama ou não ama você, mas descobrir quem ela é quando todas as máscaras começam a cair. Esse processo costuma ser doloroso porque obriga a abandonar personagens criados para agradar aos outros, esconder vulnerabilidades ou evitar rejeições. O ego luta para manter essas antigas estruturas enquanto a alma busca a autenticidade.
Essa batalha pode gerar silêncio, confusão, afastamento e comportamentos aparentemente contraditórios. Para quem observa de fora, parece falta de interesse. Para quem vive por dentro, pode ser uma das experiências mais difíceis de toda a vida. Mas existe algo que torna essa jornada ainda mais complexa. Nem todas as pessoas conseguem atravessar esse processo sozinhas. Algumas resistem durante anos tentando fugir da própria transformação. Outras chegam muito perto de desistir justamente quando estão prestes a dar o passo mais importante. E é nesse ponto que surge uma questão decisiva. Existe algo que pode acelerar ou bloquear completamente essa mudança interior? É exatamente isso que começaremos a compreender na próxima parte, quando veremos por que determinadas atitudes, mesmo feitas sem intenção, podem influenciar profundamente o caminho emocional de uma conexão tão intensa. Existe uma verdade que poucas pessoas conseguem aceitar quando vivem uma conexão emocional intensa. Nem sempre insistir aproxima. Em muitos casos, insistir afasta ainda mais. Carl Jung compreendia que o desenvolvimento psicológico acontece quando o indivíduo assume a responsabilidade pela própria transformação. Nenhuma pessoa pode realizar esse trabalho interior no lugar da outra. Por mais forte que seja o amor, por mais sincero que seja o desejo de ajudar, existe um território da alma que precisa ser atravessado individualmente. É justamente nesse espaço que sua alma gêmea pode estar caminhando agora. Não porque deixou de sentir algo por você, mas porque enfrenta uma luta que ninguém pode vencer em seu lugar. O ego costuma interpretar o silêncio como rejeição. Ele cria histórias, imagina cenários e tenta preencher todas as lacunas com respostas rápidas. Porém, Jung alertava que a mente consciente detesta o vazio. Sempre que não encontra explicações, ela inventa conclusões para aliviar a ansiedade. É assim que surgem pensamentos como "ela nunca me amou", "tudo foi uma mentira" ou "acabou para sempre". Essas interpretações oferecem uma falsa sensação de controle, mas frequentemente escondem a realidade mais profunda. O inconsciente trabalha em um ritmo completamente diferente do ego. Enquanto a consciência exige respostas imediatas, a alma amadurece lentamente, reorganizando experiências, emoções e significados antes de produzir qualquer mudança visível. É por isso que muitas transformações importantes acontecem longe dos olhos. Uma pessoa pode parecer fria por fora enquanto enfrenta um intenso conflito emocional por dentro. Pode aparentar segurança enquanto questiona toda a própria identidade. Pode permanecer em silêncio porque ainda não encontrou palavras capazes de expressar aquilo que sente. Jung observava que o ser humano raramente muda porque alguém o convenceu. A verdadeira mudança acontece quando a dor de permanecer igual se torna maior do que o medo de enfrentar o desconhecido. Esse momento não pode ser antecipado pela força. Ele nasce naturalmente quando a consciência finalmente aceita olhar para aquilo que durante tanto tempo tentou esconder. Enquanto isso acontece, você também está sendo convidado a viver uma transformação. Talvez a maior pergunta nunca tenha sido quando essa pessoa voltará ou se ela dará algum sinal. Talvez a pergunta seja quem você estará se tornando enquanto espera essa resposta. Jung afirmava que o encontro mais importante da vida é aquele que acontece consigo mesmo. Quando uma pessoa desenvolve maturidade emocional, deixa de viver exclusivamente em função das atitudes do outro. Ela recupera sua própria identidade, fortalece sua autoestima e aprende que amar alguém não significa abandonar a própria evolução. Curiosamente, é justamente nesse momento que muitas relações mudam de direção, porque deixam de ser sustentadas pela necessidade e passam a existir pela escolha. Mas existe um elemento ainda mais profundo nessa história. Em algumas conexões,
Aquilo que parece separação pode estar funcionando como uma preparação silenciosa para um reencontro completamente diferente daquele que existiria no passado. Não porque exista qualquer garantia de que isso acontecerá, mas porque pessoas que realmente enfrentam suas sombras nunca permanecem exatamente iguais. A questão é descobrir quais sinais revelam que essa transformação interior começou de verdade e por que ela costuma provocar mudanças inesperadas na forma como duas vidas voltam a se cruzar. É exatamente esse mistério que começaremos a desvendar na próxima parte. Uma das maiores ilusões criadas pelo ego é acreditar que toda transformação acontece de forma repentina. Esperamos uma mensagem inesperada, um pedido de desculpas ou uma declaração emocionante, como se a mudança interior pudesse surgir de um único instante. Carl Jung enxergava esse processo de maneira completamente diferente. Para ele, a verdadeira transformação acontece em silêncio, camada após camada, quase sempre invisível para quem observa de fora. Assim como uma semente permanece escondida sob a terra antes de romper a superfície, a alma também precisa atravessar um período de escuridão antes de revelar aquilo que está se tornando. Esse tempo de aparente imobilidade não significa que nada esteja acontecendo. Muitas vezes é justamente o período em que ocorre o trabalho mais profundo. Quando uma pessoa começa a enfrentar a própria sombra, antigas certezas deixam de fazer sentido. Ela passa a questionar escolhas, comportamentos e até a imagem que construiu de si mesma ao longo dos anos. Esse confronto costuma ser desconfortável porque obriga o ego a admitir aquilo que sempre tentou negar. Medos antigos reaparecem. Feridas emocionais voltam à consciência. Culpas escondidas deixam de permanecer enterradas. Jung acreditava que somente ao reconhecer essas partes esquecidas, o indivíduo poderia caminhar em direção à individuação, o processo de se tornar verdadeiramente quem é. Não existe crescimento psicológico sem esse encontro com aquilo que parecia mais fácil ignorar. É justamente nesse ponto que muitas conexões atravessam sua fase mais delicada. Quem observa apenas a distância pode imaginar que tudo terminou. No entanto, por trás desse silêncio pode existir um intenso movimento de reorganização interior. A pessoa que antes fugia dos próprios sentimentos começa lentamente a perceber que nenhuma distração consegue preencher aquilo que permaneceu inacabado dentro dela. Não é necessariamente a saudade que provoca essa inquietação, mas o reconhecimento de que existe uma parte da própria história que ainda precisa ser compreendida. Jung ensinava que aquilo que evitamos conscientemente continua nos influenciando até que sejamos capazes de olhar para isso com honestidade. Enquanto essa batalha acontece no outro, a vida também continua moldando você. Talvez tenha percebido que já não reage da mesma forma às situações que antes causavam desespero. Talvez esteja aprendendo a respeitar seu próprio tempo, desenvolvendo mais serenidade e enxergando essa conexão por uma perspectiva diferente. Isso não significa que o sentimento desapareceu. Significa apenas que sua consciência começou a amadurecer. Quando deixamos de agir apenas movidos pela ansiedade, abrimos espaço para compreender aquilo que antes parecia impossível de aceitar. Esse é um dos maiores ensinamentos de Jung. Toda transformação verdadeira começa dentro, muito antes de produzir qualquer mudança no mundo exterior. Mas existe uma etapa final desse processo que poucas pessoas conseguem compreender. Depois que a sombra é enfrentada e a consciência começa a se reorganizar, surge um momento decisivo em que escolhas precisam ser feitas. É nesse instante que muitas histórias seguem caminhos completamente diferentes daqueles imaginados no início. Algumas conexões se fortalecem porque ambas as pessoas cresceram.
Outras chegam ao fim porque cumpriram seu papel de despertar a consciência. A grande questão é como reconhecer esse momento e entender o verdadeiro significado dessa jornada. É exatamente essa reflexão que dará sentido a tudo o que vimos até aqui na parte final deste roteiro. Ao longo dessa jornada, talvez você tenha percebido que a maior batalha nunca aconteceu apenas entre duas pessoas. Ela sempre aconteceu dentro delas. Carl Jung dizia que a vida mais importante é aquela que se desenrola no interior da alma, onde ninguém, além de nós, pode enxergar. É nesse espaço silencioso que medos são enfrentados, antigas feridas são revisitadas e escolhas profundas começam a transformar quem somos. Se a pessoa em quem você pensa realmente está atravessando um grande desafio, esse desafio provavelmente não tem você como inimigo. Você pode ser, na verdade, o espelho que revelou tudo aquilo que ela ainda precisava compreender sobre si mesma. Existe uma razão pela qual algumas pessoas entram em nossa vida e deixam marcas que parecem impossíveis de apagar. Jung acreditava que certos encontros despertam conteúdos inconscientes capazes de acelerar nosso processo de individuação. Isso não significa que exista um destino inevitável ou que toda conexão esteja destinada a permanecer para sempre. Significa que algumas relações têm um profundo valor psicológico, porque nos obrigam a abandonar versões antigas de nós mesmos. Às vezes, o verdadeiro presente de uma conexão não é a permanência da outra pessoa, mas a transformação interior que ela desperta. E quando essa transformação acontece, jamais voltamos a enxergar o mundo da mesma maneira. Talvez você ainda espere respostas. Talvez imagine que um dia todas as dúvidas serão esclarecidas por meio de uma conversa ou de um reencontro. Mas Jung lembrava que muitas respostas chegam antes mesmo das palavras. Elas aparecem quando nossa consciência amadurece o suficiente para compreender aquilo que antes parecia apenas sofrimento. Nesse instante, a ansiedade perde força, o medo deixa de comandar as decisões e nasce uma paz que não depende mais das circunstâncias externas. Curiosamente, é justamente quando deixamos de lutar contra o fluxo da vida que começamos a perceber o verdadeiro significado das experiências que atravessamos. Se essa pessoa estiver realmente enfrentando uma grande batalha interior, existe algo que você não pode esquecer. Cada ser humano possui seu próprio tempo psicológico. Não é possível acelerar o despertar da consciência, assim como não é possível abrir uma flor antes que ela esteja pronta para florescer. Forçar processos apenas gera mais resistência. Respeitar o tempo não significa desistir nem permanecer preso ao passado. Significa compreender que o crescimento autêntico acontece quando cada indivíduo assume a responsabilidade pela própria evolução. Essa talvez seja a demonstração mais madura de amor, permitir que o outro percorra seu caminho sem abandonar o seu. E talvez seja exatamente esse o maior ensinamento que Carl Jung deixaria para esta história. A verdadeira conexão entre duas pessoas não se mede apenas pela intensidade do sentimento, mas pela capacidade que cada uma desenvolve de crescer a partir desse encontro. Se existe um futuro compartilhado, ele nascerá de duas consciências mais maduras, não de duas almas presas ao medo. E se os caminhos forem diferentes, aquilo que foi aprendido continuará vivendo dentro de você como parte da sua própria transformação. Porque no fim, a maior descoberta nunca foi entender o que acontece no coração da outra pessoa. A maior descoberta é perceber que toda jornada em busca do outro sempre foi, ao mesmo tempo, uma profunda jornada de encontro consigo mesmo. Chegando até aqui, talvez você tenha percebido que a verdadeira pergunta nunca foi se essa pessoa voltará ou quando isso poderá acontecer. A questão mais profunda sempre foi outra. Quem você está se tornando enquanto atravessa essa experiência?
Carl Jung nos lembra que as conexões mais marcantes não entram em nossa vida apenas para despertar sentimentos, mas para despertar consciência. Algumas pessoas chegam para revelar nossas maiores feridas, outras para revelar nossa maior força. E muitas vezes só conseguimos compreender o propósito de um encontro depois que aceitamos caminhar para dentro de nós mesmos. É nesse instante que o sofrimento deixa de ser apenas dor e passa a se transformar em conhecimento, maturidade e liberdade. Talvez sua alma gêmea esteja realmente enfrentando um grande desafio. Talvez ela ainda precise atravessar caminhos que você não pode percorrer por ela. Mas existe algo que depende exclusivamente de você. Não interromper a sua própria evolução enquanto espera que a vida revele aquilo que ainda está oculto. O tempo pode separar corpos, mas não impede o amadurecimento de uma consciência disposta a crescer. E quando alguém escolhe evoluir de verdade, deixa de viver aprisionado pelo medo do amanhã e começa a encontrar paz no momento presente. Essa é uma das maiores vitórias que qualquer ser humano pode conquistar. No fim das contas, talvez o maior presente dessa jornada não seja descobrir o que acontece no coração da outra pessoa, mas descobrir a profundidade que existe dentro do seu próprio coração. Quando você compreende isso, o silêncio deixa de ser apenas ausência e passa a ser espaço para transformação. As dúvidas deixam de ser inimigas e passam a abrir caminho para respostas mais maduras. E aquilo que antes parecia uma espera interminável pode se tornar o período em que sua alma mais cresce, mais aprende e mais se fortalece. Nenhuma experiência vivida com consciência é desperdiçada. Tudo aquilo que toca profundamente a alma deixa uma marca que pode se transformar em sabedoria. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão que talvez permaneça com você muito depois que este vídeo terminar. E se a maior prova de que duas almas estão conectadas não for a capacidade de permanecerem juntas o tempo todo, mas a capacidade de ambas se transformarem por causa do encontro que viveram? Pense nisso com calma, porque algumas respostas não chegam quando procuramos desesperadamente por elas. Elas aparecem quando finalmente nos tornamos a pessoa capaz de compreendê-las. Às vezes, o destino não está tentando aproximar você de alguém. Talvez esteja tentando aproximar você da melhor versão de si mesmo. Se esta mensagem encontrou espaço no seu coração, deixe o seu like como uma forma de apoiar este trabalho e ajudar este conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir essas reflexões. Compartilhe nos comentários a frase "Eu confio no tempo da minha jornada" e conte de qual cidade e país você está assistindo, porque será uma alegria ler a sua história. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo uma conexão difícil de compreender e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para olhar para a alma com mais coragem, mais consciência e mais esperança. Nos vemos no próximo encontro. Até lá, lembre-se, quem aprende a iluminar a própria alma nunca mais teme a escuridão do caminho.